eleitorais. Divisão dos recursos da seção onerosa para estados e municípios é definida em acordo a ser confirmado pelo governo. E prorrogação de pagamento de precatórios a empresas passa pela Comissão de Constituição e Justiça e vai ser votada em plenário amanhã. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Em sessão conjunta do Congresso, senadores e deputados aprovaram hoje créditos especiais no orçamento da União e adiaram a análise de vetos presidenciais a regras eleitorais. A repórter Karine Beluso acompanhou a votação e tem mais detalhes. Boa noite, Karine. Boa noite, Maturana. O valor dos créditos suplementares aprovados agora há pouco na sessão do Congresso foi para órgãos do Poder Judiciário e somam mais de 236 milhões de reais. Essa sessão conjunta de senadores e deputados estava prevista para a votação de outros projetos de abertura de créditos suplementares para o orçamento deste ano, para a análise de um veto presidencial a uma lei que trata de regras eleitorais e também para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Mas nenhum desses outros itens chegou a ser colocado em votação. Isso porque parlamentares de oposição tentaram várias estratégias de obstrução da votação, fizeram obstrução durante todo o tempo, principalmente apresentando requerimentos de adiamento de discussão e de votação, com a finalidade de evitar que fosse aprovado um crédito suplementar para órgãos do Executivo no valor de mais de 3 bilhões de reais. Segundo esses parlamentares, são verbas de remanejamento de áreas prioritárias como educação e cultura, segundo eles, para o pagamento de emendas em troca de apoio à reforma da Previdência. É com você, Maturana. Muito obrigado, Karine. Estados, municípios e o Distrito Federal podem ganhar mais tempo para pagar dívidas já reconhecidas pela Justiça, os chamados precatórios. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje uma proposta de emenda à Constituição que prorroga o prazo. Quem está na fila para receber dinheiro de estados e municípios pode ter que esperar mais tempo. Pela Constituição, os precatórios teriam que ser pagos até dezembro de 2024. Mas a crise fiscal tem apertado o caixa dos governos, muitos, inclusive, com dificuldades de pagar salários e manter serviços públicos essenciais. A folga no orçamento pode vir com a prorrogação do pagamento dessas dívidas, de 2024 para 2028. O projeto original adiava o pagamento dos precatórios de contribuintes e pessoas jurídicas, mas o relator da matéria excluiu as pessoas físicas, mantendo apenas as empresas. A prorrogação seria destinada tão somente às pessoas jurídicas. As pessoas físicas permanecem no prazo de 2024, que é as pessoas que são a parte mais sensível, as pessoas alimentares, pequenas apropriações, etc. Empréstimos e depósitos judiciais usados exclusivamente para pagamento de precatórios ficarão fora do teto de gastos exigidos pela Constituição. Segundo Antônio Anastasia, a projeção de folga no orçamento com a medida é de 42 bilhões de reais até 2024. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça elogiou a aprovação do texto. Parabenizar pela saída que teve. Da mesma forma em que prorroga o prazo de pagamento dos precatórios, teve dois cuidados. Primeiro, de tirar as amarras, facilitar o pagamento desses precatórios ao tirar do limite do teto do gasto. E segundo, ao ter a sensibilidade de atender com justiça as pessoas físicas, que são normalmente as que mais precisam, são aqueles que precisam receber as suas indenizações. Depois da reunião de líderes, o vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, disse que a PEC dos precatórios vai ser votada amanhã no plenário. Ela precisa passar por 2 turnos no Senado antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados. O senador Davi está ausente por motivos religiosos durante o dia de hoje e amanhã. Então, me incumbiu como vice-presidente do Senado de presidir a reunião dos líderes para fazer esses encaminhamentos, que se refere à votação já amanhã
da PEC dos precatórios, de autoria do senador José Serra, que está aqui ao nosso lado, que foi votado hoje sob presidência da senadora Simone na CCJ, e amanhã faremos a votação no plenário do Senado. Os líderes do Senado e da Câmara chegaram a um acordo sobre a divisão para estados e municípios dos recursos do leilão do excedente da área de petróleo da chamada cessão onerosa. A repórter Soraya Mendanha tem mais informações. Boa noite, Soraya. Boa noite, Maturana. Bom, depois de muita negociação, o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, disse que está sendo fechado um acordo de um projeto de lei para que os estados dividam entre si os recursos que vão ser arrecadados no mega leilão do pré-sal, marcado para o próximo dia 6 de novembro. E a polêmica, Maturana, é porque os governadores do Norte e Nordeste queriam que essa divisão fosse feita com os critérios do Fundo de Participação dos Estados. E os governadores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste já queriam que essa divisão fosse feita baseada nos critérios da Lei Candir. Para resolver o impasse, então, foi construído esse projeto de lei, que deve ser votado nessa semana na Câmara dos Deputados e na próxima semana no Senado. A partilha para os municípios fica preservado o critério do FPM e os prefeitos que irão receber esses recursos da cessão onerosa poderão aplicar tanto para o equilíbrio das contas previdenciárias, como também aplicar para investimentos. Os 15% serão destinados aos estados. O critério de partilha será 2/3 pelo critério do FPE, para beneficiar os estados do Norte e Nordeste, e 1/3 pelo critério do FEX e da Lei Candir, para beneficiar mais os estados exportadores e produtores. Os recursos que forem transferidos aos estados brasileiros terão que ser utilizados para o equilíbrio das contas previdenciárias. E, na sequência, havendo disponibilidade para investimentos e para também honrar os pagamentos de precatórios de pessoas físicas, sobretudo de pensões alimentares. A oposição cobrou uma decisão sobre a divisão dos recursos do pré-sal antes do segundo turno de votação da reforma da Previdência. E no episódio de hoje da nossa série especial sobre o que muda com a reforma, você vai ver como devem ficar as alíquotas de contribuição dos servidores federais. Hoje, um servidor público desconta 11% de sua remuneração para a Previdência. Com a reforma, esse percentual vai variar. Por exemplo, um servidor que hoje ganha R$ 3.000 desconta 11% para a Previdência. Com a nova tabela de alíquotas, ele passa a pagar 9,5%. Já o servidor que hoje ganha R$ 20.000 por mês também desconta 11% para a Previdência. Mas, com a reforma, o percentual aumenta para 14,68%. É bom lembrar que essa tabela não vale para os servidores que migraram para o regime de previdência complementar ou que entraram no Serviço Público Federal depois de 2013. Para eles, os percentuais são os mesmos da iniciativa privada. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu o projeto que muda a destinação dos recursos do pré-sal para, entre outras coisas, financiar a construção de gasodutos. Pelas regras em vigor, todo o dinheiro da venda do petróleo que cabe à União nos contratos de exploração de petróleo na camada pré-sal vai para um fundo social para ser investido em saúde e educação. A proposta, que já passou pelo Senado e voltou porque foi mudada pelos deputados, faz uma nova distribuição. Pelo texto, 30% dos recursos continuariam com o fundo social. 20% seriam usados na expansão da rede de transporte e escoamento de gás. E 50% seriam repartidos entre a União, estados e municípios, para serem aplicados em saúde e educação. A proposta provoca polêmica. Ocorre que esses recursos, essa destinação, ela é simplesmente inócua, senhores senadores e senhoras senadoras, se nós não fizermos alguma ação adicional para retirar
esse recurso do teto de gastos. A ideia aqui, a gente está tentando propor, eu posso tomar a iniciativa, mas queria o acordo de todos aqui em favor de uma PEC para retirar o recurso do piso e do teto, no caso da União e no caso dos estados e municípios, do teto de gastos. E a justificativa é simples, esta receita é extraordinária, ela depende da atratividade do potencial petrolífero do país. A nossa ideia foi exatamente essa, de apresentar esse projeto do Brasoduto para que o governo pudesse tomar iniciativa. O senador Jean Paul falou corretamente. Ou o Estado faz isso, ou tem um outro senador trazendo gás lá da Bolívia o resto da vida. Além de destinar recursos do pré-sal para financiar gasodutos, a proposta prevê uma compensação às hidrelétricas prejudicadas pela estiagem, o chamado risco hidrológico, e ainda cria uma multa a ser paga pelas concessionárias aos usuários de serviços de energia elétrica em caso de interrupção no fornecimento. Este entendimento que foi construído com o governo gera zero de ônus para a tarifa de energia elétrica. Não tem um centavo desta lei que vai impactar a tarifa de energia elétrica. Um centavo. Por quê? Porque são exatamente o aumento de outorga naquilo que não move o MRE que está sendo aprovado nesse projeto. Na mesma sessão, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que prorroga até 2024 a dedução no imposto de renda dos gastos com empregados domésticos. Pelas regras atuais, 2019 é o último ano do benefício. O texto seguiu para votação no plenário do Senado. A suspensão dos radares fixos de velocidade em rodovias deverá ser explicada a senadores pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Esse requerimento foi aprovado hoje na Comissão de Infraestrutura. A comissão quer saber exatamente qual o impacto disso, né? Se houve aumento do índice de acidentes, se houve redução, comparando os números dos últimos 3 anos. Né? Esse debate surgiu na comissão há um tempo atrás e hoje nós aprovamos requerimentos solicitando formalmente essas informações. Um outro tema que nós iniciamos o debate hoje com a leitura do relatório é que muda as regras de participação da Petrobras nos campos do pré-sal. Nós estabelecemos como compromisso realizarmos uma audiência pública ouvindo todas as autoridades do setor antes de deliberar sobre essa matéria. E agora vamos ver o resultado das comissões de Educação e de Transparência, que também se reuniram hoje. Na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, foi aprovado um requerimento de convocação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para prestar esclarecimentos sobre a prisão de um assessor dele. Estão em investigação denúncias do uso de candidaturas laranjas para desvio de recursos eleitorais. Os acontecimentos se avolumam e tornam cada vez mais grave a situação do atual ministro do Turismo. Os acontecimentos dão conta, chegam no nível atual de indiciamento por parte dele, de indiciamento dele por parte da Polícia Federal em relação ao caso para que está respondendo. Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte foi lido o relatório sobre o projeto que isenta os estudantes brasileiros do pagamento de taxas de emissão de passaporte quando eles precisarem fazer viagens de ensino, pesquisa ou extensão no exterior. O senador Stevenson Valentim, relator da matéria, fez um ajuste para que essa isenção seja concedida apenas para os estudantes de baixa renda. Existe uma pequena parcela que ganha muito acima de muitos salários mínimos e que eu visei justamente isso, senadora Soraya, que quem tenha condições, que pague por isso. São R$ 264, que faz a diferença para quem ganha um salário mínimo, que é a massa maior, 64%. Mas para aquela pequena parcela que pode pagar, que não tem o mesmo benefício, porque não seria justo com o contribuinte. Agora a matéria pode ser votada já na próxima reunião. Regularização fundiária é o tema de um debate amanhã na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. O objetivo é reduzir a tensão no campo e incentivar a produção sustentável. A Lei da Regularização Fundiária estabelece medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para legalizar assentamentos irregulares.
Apesar da existência dessa lei, muitos municípios enfrentam dificuldades para colocar a regularização fundiária em prática. Aqui, que é a capital da República, a gente já percebe algumas dificuldades da regularização. Imagine nos municípios desse país, onde muitas vezes os prefeitos não têm pessoal qualificado ou condições de regularizar. E o nosso objetivo é exatamente proporcionar para que qualquer município do país possa, de fato, aproveitar a lei. Nós fizemos a lei exatamente para isso. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas vai discutir como a regularização fundiária pode diminuir a tensão no campo e incentivar a produção sustentável. Para o senador Assir Gurgatz, ela é eficiente até no combate ao desmatamento na Amazônia. Se nós implementarmos, executarmos a regularização fundiária, as pessoas vão ter muito mais cuidado em não deixar que o desmatamento ilegal, que a queimada ilegal aconteça na Amazônia. As redações dos estudantes vencedores do programa Jovem Senador mostraram que a turma está atenta aos acontecimentos e preocupada com o futuro do país. O tema deste ano foi "O cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil". O vencedor do prêmio, o estudante Pedro Henrique Silva, do município de Capela, em Alagoas, mostrou que está preocupado com a participação do cidadão na definição do destino do orçamento público. Com o tema Interpreta-me ou te devoro, ele defendeu que sem a participação popular, o dinheiro público pode ser aplicado de maneira errada. A vitória do adolescente repercutiu entre os parlamentares. O senador Fernando Collor publicou orgulhoso em sua conta do Instagram o jovem que representa o estado de origem do parlamentar. O senador Irajá, presidente do conselho do programa Jovem Senador, também comemorou em suas redes sociais e fez questão de ligar para o vencedor. Você que é o doutor Pedro Henrique de Araújo Silva? Sou eu mesmo. Pedro, você lembra de ter feito aí uma redação com o título Interpreta-te-me ou te devoro? Foi você mesmo que fez? Fui eu. Rapaz, você acredita que você ganhou o prêmio do Jovem Senador no Brasil inteiro? Sério? Seríssimo, cara. Você é o cara. É um sentimento de muita honra, primeiramente, né, por estar representando o meu estado, a minha cidade, a minha escola. É um sentimento de muita alegria, muita felicidade, mas também de muita surpresa, né, e ansiedade pelo que vai acontecer, muito nervosismo. O programa Jovem Senador atrai estudantes de todo o país. O Senado propõe um tema de redação e os alunos concorrem em suas escolas estaduais ou federais. A intenção é aproximar os jovens ao parlamento e os seus respectivos assuntos. A inscrição do aluno é feita pela escola, que seleciona uma redação e envia para a Secretaria de Educação ou Regional de Ensino. Na última semana de novembro, os 27 estudantes vencedores vão estar aqui no plenário para discutir os argumentos defendidos em suas redações. Acompanhados de seus professores orientadores, eles vão exercer a atividade dos senadores. Os estudantes também vão elaborar propostas para problemas do país. Os melhores textos podem tramitar no Senado como projeto de lei. Em Brasília, a representante da capital foi a estudante Suzani Dias, do Colégio Militar Dom Pedro II. É a 4ª vez que estudantes da escola participam. Para mim é uma honra, porque eu não esperava. Eu participei do concurso só por experiência mesmo, mas veio essa vitória, né? E é um grande privilégio. Me agregou muito conhecimento e eu espero aprender muito mais nessa semana que vai ser lá no Senado. Para o senador Irajá, o programa pode influenciar na formação de futuros políticos. Eu fico muito confiante que algum desses talentos poderão, com essa visita aqui no Congresso Nacional, despertar o interesse para entrar na vida pública, né? Para disputar as eleições. Nós já vamos ter eleições para vereador e prefeitos no ano que vem. Quem sabe, desses 27 campeões, a gente não vai ter aí um grande político nacional ou mesmo regional. A estagiária Marília Sena trabalhou sob supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. Na coluna da Instituição Fiscal Independente desta semana, o diretor executivo da IFE, Felipe Salto, fala sobre a meta de resultado primário em 2019.
As regras fiscais têm o objetivo de ajudar a organizar as contas públicas. O Brasil, desde 1999, fixou um acordo com o FMI que resultou na adoção das metas de resultado primário. Na época, o Brasil passou a produzir superávites primários que culminaram na redução da relação dívida líquida sobre o PIB. Essa é a principal variável para medir o sucesso de um país em relação ao controle das contas públicas. Isto é, se as receitas que ele arrecada em relação aos gastos que ele realiza conseguem ficar de alguma forma equilibrados em relação à riqueza e à renda que é gerada no país, medida pelo PIB. A meta de resultado primário fixada para 2019 é de 139 bilhões de reais, um déficit de 139. Isso significa que as receitas arrecadadas com tributos, incluindo contribuições, impostos, as multas e as taxas, elas serão insuficientes em quase 140 bilhões em relação às despesas que o governo precisou realizar até o final deste ano. Para cobrir esse buraco, o governo tem de emitir títulos públicos, realizar dívida nova. É nesse sentido que quanto melhor esse resultado, quanto menos deficitário, melhor para o controle das contas públicas e para a sustentabilidade fiscal, a relação dívida sobre o PIB. Para os próximos anos, a ideia é que, se o governo conseguir avançar junto com o Congresso em medidas como a reforma da Previdência e outras ações que ajudem a controlar a parte principal da despesa, que é o gasto obrigatório, inclui pessoal, benefícios sociais, além da previdência já mencionada, esse déficit vai poder diminuir de maneira sensível. E isso vai produzir um efeito sobre a dívida pública. A ideia é que a meta de resultado primário sozinha não resolve os problemas fiscais, mas combinada com o teto de gastos, ela pode ajudar não só o país a recobrar o equilíbrio das contas públicas, como também abrir espaço no orçamento para o investimento público. Nas projeções da Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, a dívida pública deve crescer ainda até 2025, 2026, para um patamar ao redor de 85,5% do PIB, em relação ao atual patamar de 79,8% do PIB. A partir daquele ano, a dívida deve estabilizar e começar a cair lentamente, desde que a gente consiga fazer a lição de casa, isto é, cumprir bem as metas de resultado primário e controlar os gastos públicos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.